Olá, minhas queridas. Voltando para o nosso último módulo, né? Sexualidade na relação. Que legal esse curso aprofundado que vocês tiveram oportunidade de fazer, onde vocês conseguiram perceber que as constelações são uma forma de ver a vida e os relacionamentos. E essas formas assertivas nós podemos escolher para consertar, para arrumar o rumo nas nossas relações, dos nossos empreendimentos, nos nossos projetos. Então, acreditando que vocês fizeram os exercícios, estamos no último módulo deste curso avançado, reconexão com o feminino, onde a gente está buscando o nosso feminino para poder implementar as mudanças necessárias para a nossa vida. E hoje nós vamos analisar então as questões da sexualidade. A sexualidade na relação. É um assunto muito difícil de ser abordado, porque cada uma de nós tem concepções da educação, da cultura, da religião, da forma como as minhas antepassadas, as minhas avós, as minhas bisavós lidavam com isto, e essas são questões que ficam arraigadas no nosso sistema e que atuam inconscientemente na nossa forma de atuar, na nossa forma de agir com o masculino, com as pessoas que entram na nossa vida, com as nossas filhas depois, com as nossas netas. Então, por ele ser um assunto bastante difícil, eu vou trazer aqui elementos fundamentais desse curso avançado que estou fazendo na Escola Vida, tendo Tony Robbins, que é um coaching famoso, né? Também como um dos mestres que estão trazendo esses assuntos para nós. E vocês não vão encontrar por aí estas aulas. Eu vou ser bem sincera para vocês, muito difícil. Só quem tem muita coragem mesmo enfrenta essas posturas, porque trata-se de criar uma visão de casal, né? Uma visão que consiga manter um casal unido depois de 10, 20, 30, 40 anos. Por que um casal ainda continua unido? Vocês viram na aula passada os níveis, né? Porque eles têm uma visão. Então, essa visão de casal, ela tem que começar com uma visão de sexualidade, de como eu me relaciono com as imagens que eu construí. E me veio agora a imagem de quando meu pai adoeceu, ele precisou fazer uma cirurgia. Ele tinha não é hérnia, ele tinha ele precisou operar o estômago, né? Diminuir o estômago. E aí o médico disse, depois ele vai ter que emagrecer, porque ele estava obeso, e ele vai poder ter uma vida normal, ele vai fazer uma reeducação alimentar. E a minha mãe direto veio assim, ai que bom, daí ele vai caminhar comigo de mãos dadas, aí eu vou ajudar ele a caminhar, aí ele tem uma vida mais saudável, porque ele não tinha. Olha só, a imagem que a minha mãe tinha de relacionamento, de sexualidade, era justamente essa, assim, de que ele fosse companheiro, de que ele fosse junto, de que ele fosse presente na vida dela, né? E essa imagem ela nunca conseguiu, porque logo em seguida ele não suportou a cirurgia, e daí o coração, a respiração, ele veio a falecer, e ela não conseguiu realizar esse sonho de caminhar com ele de mãos dadas, dele acompanhar ela nos lugares, com a mãozinha atrás. Por quê? Porque o meu pai era um homem masculino, ele era totalmente masculino. E a origem familiar dele, ele não sabia fazer esse jogo das polaridades. Que esse jogo da polaridade o homem masculino, quando senta com a mulher, se torna um homem mais feminino
se torna amigo dela e começa a conversar com ela e começa a escutar ela. Um homem muito masculino, ele quer logo resolver, que era o que acontecia no meu casamento também. Eu sentava com meu marido e queria conversar com ele, queria que ele conversasse comigo sobre os problemas da escola. Eu era diretora, eu estava sempre envolvida com o professor, com servente de merendeiro, com aluno, com pai. Esse assunto é teu, não me envolvo. Ele excluía partes de mim porque ele não conseguia transitar nessa polaridade feminina. Mas daí, quando ele conversava, os assuntos dele, eu escutava. Eu me colocava na postura feminina para escutá-lo. E toda ação gera uma reação, né? Então, a compensação do nosso sistema foi essa exclusão de várias partes de mim, foi excluindo partes da nossa relação, mas a gente tinha uma visão de casal. E a gente ficou 37 anos junto porque nós tínhamos uma visão de casal. Mas a nossa visão de sexualidade ainda ela era uma visão truncada, porque eu também queria esse companheiro que quisesse, que queria me agradar, que fosse me escutar, que fosse mais um amigo para me ajudar nos meus problemas, e nessa hora eu não tive, né? Então, assim, a visão, às vezes as nossas imagens que a gente tem de casal, elas nos ajudam, em outras vezes elas nos atrapalham porque elas não fazem nós ver a pessoa real que está do nosso lado. A pessoa real, como é que é? Ele é um ser masculino, ele é um ser que ele vai para o mundo, que ele tem energia concentrada, que ele tem foco? Ou ele é uma pessoa que ele conseguiu, através do conhecimento, ele foi se lapidando e ele consegue sentar e conversar e ser amigo na hora que tem que ser e ser masculino na hora que tem que ser? Você consegue? Porque você também precisa fazer essa dança. Você tem amplitude, você enxerga o todo, você contextualiza as coisas, você percebe sensações, emoções que estão ao teu redor, e eles são seres que são focados no resultado. Na aula passada eu já falava nessa questão da professora, né? Na função de nós, às vezes temos que ter a energia masculina para ir para o mundo, para ir buscar o trabalho, para ir o resultado. E muitas vezes na nossa vida a gente tem que agir com a energia masculina quando a gente está na liderança de alguma coisa. E a gente pode entrar na liderança e a gente pode dançar essa dança das polaridades, ser masculino para a gente agir e ser feminino no trato com as pessoas. Quando eu fui vereadora, me lembro que eu coloquei no meu slogan de campanha, eu coloquei assim: sensibilidade, determinação e competência. Tu vê, naquela época eu já tinha uma postura de constelação, porque sensibilidade era para mim usar do feminino que eu tinha para ir com determinação na energia masculina e com a minha competência poder realizar as coisas. E aí eu entrei num mundo totalmente masculino. E um mundo onde imaginem, eu com 14 quilos a menos, né? Alta, maravilhosa, né? Num mundo repleto de homens. Eles me olhavam e diziam assim: ela é só mais um corpinho bonito que está aqui, ela não tem competência, ela não tem muita, né? Então, assim, para mim poder me impor nesse mundo, eu me empoderava com a energia masculina. Buscava números, buscava recursos, e quando ia para a tribuna eu ia sempre dotada de coisas que o mundo masculino precisa agir, e me empoderava. Só que quando eu chegava em casa, eu ainda estava travestida com a energia masculina, e aí dava o enfrentamento, porque eu tinha que chegar em casa. Eu nunca me esqueço que um terapeuta uma vez, porque eu sempre fui uma buscadora, né? Tinha conflitos, eu ia lá, buscava e tal. Daí um terapeuta me disse: Mari, você é Joana d'Arc? Você está sempre em cima do cavalo, com armadura, querendo salvar o mundo, tu é heroína. Você tem que chegar em casa e largar a armadura atrás da porta. Como foi difícil para mim escutar isso? Porque eu precisava
deixar a armadura e pegar a mulherzinha. Só que a mulherzinha, para mim, voltava à imagem da minha mãe, que chorava, que se vitimava, que não tinha atenção do marido. E daí eu não queria ser a mulherzinha, entendem? Então, como isso é difícil quando a gente não consegue fazer essa polaridade, essa dança da polaridade. A gente precisa aprender a fazer essa visão da sexualidade e saber que o masculino é de uma forma e o feminino é de outra. O masculino, ele vai para o mundo. Olha a forma do pênis. A mulher é o convexo, ela recebe. Para mim isso foi muito difícil. Como é que eu ia sempre receber? Eu queria ir para o mundo também, né? Eu não conseguia receber apenas esse amor. Eu não me preparava para receber, eu não me entregava totalmente para esse amor. E essa é uma das coisas que agora nessa relação eu estou corrigindo, estou conseguindo fazer essa dança, às vezes ir para o masculino, às vezes ir para o feminino. Ele tem uma visão bem mais feminina, né? Porque ele vem para mim no feminino, ele senta, ele sabe escutar, ele sabe fazer essa dança das polaridades. Quando ele precisa ser masculino, ele é masculino, ele faz, ele realiza. Entende? Então, para nós construir essa visão, tem um exercício aí. Esse exercício é muito importante que vocês façam esse exercício a dois. Por quê? Bem no finzinho, vocês têm ali o que são as características que vocês precisam para construir essa visão? Que são 3 coisas, né? Características, aqui eu vou até pegar aqui do trabalho de vocês para ver, né, bem direitinho, as polaridades masculina e feminina, como fazemos ir para o feminino. Ó, como é que nós podemos fazer para ir para o feminino, então? Ó, cuidando mais de nós mesmas, né? Se preparando mais, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa maneira de ser, fazendo exercícios de nós nos tocar na hora de tomar banho, tocar nosso corpo, deixar a água passando por cima, sentir a emoção de estar bem conosco mesma, né? Passar aquele creme, né? Demorado, nos perfumar, nos arrumar, nos apreciar, ficar tão linda, nós mesmos nos sentir linda, para que quando o nosso homem nos enxergue, eles também consigam nos enxergar linda. Então, buscando na voz, no gesto, ser receptiva a este masculino que vem, né? Outra coisa, então, dissolver as imagens do homem ideal. Não, esse homem que eu tenho aqui, ele é assim, eu quero ir moldando ele conforme eu quero que ele seja para mim, mas esse é o homem que eu tenho, eu não preciso criar um homem fantástico, montado num cavalo branco, como a criança, né? A Cinderela. Nós somos adultas, somos mulheres adultas que já escolheram. E eu tenho que me relacionar com as minhas escolhas. Eu quero ficar nessa relação, porque essa relação é a relação que vai dar estabilidade para a minha família, que vai me dar estabilidade na doença, que vai me dar estabilidade na velhice. E é uma relação que tem muito mais ganhos do que perdas. Então, eu vou continuar nessa relação, né? Mas eu vou me esforçar para que essa relação dê certo. Aí, o que eu tenho que fazer? A verdade mais profunda. Olha só, os fatores necessários para a vida de casal. É a verdade mais profunda, eu poder manifestar o jeito que eu sou, do jeito que eu sou, sem ter que esconder para o meu marido nada. Eu me preparo, eu sou bonita, mas eu posso dizer para ele como eu gosto do sexo, onde eu sinto orgasmo, qual a posição que é melhor, se ele precisa me tocar antes ou depois para mim chegar ao orgasmo. Ser natural, criar esse clima de relação natural, da verdade mais profunda. A comunicação transparente, um aceitar o que o outro fala, sem podar, sem criticar, sem julgar. E, por último, sair dessas imagens e criar o relacionamento real. Então, comunicação, verdade mais profunda e sair das imagens. São 3 exercícios. E aí, vocês vão conseguir
transitar pelas polaridades, ter uma visão de sexualidade melhor, fazer com que a sexualidade conecte, porque uma das coisas que mais conecta é a sexualidade. Por isso que um casal que para de transar, ele desconectou, está em rota de fuga, está cada um para um lado. Um casal que não tem mais conexão, que não se olha mais nos olhos, que não se beija mais. Porque o beijo é conexão profunda. Beijo de língua é conexão profunda. O sexo é conexão profunda. Então, quando nós não temos mais isso na relação, é porque a nossa relação está em rota de fuga. Está cada um indo para o seu lado, está cada um querendo uma vida particular, pessoal, sem compartilhamento de emoções. Estamos nos tornando amigos. E esses ensinamentos, minhas gurias, então, estão todos na aula. Alguma coisa eu transcrevi ali do Tony Robbins, da Escola Vida. Alguma coisa eu expliquei para vocês aqui. E eu espero que realmente estes ensinamentos façam com que, se você está numa relação não muito boa e você quer investir, que você tenha elementos, que você possa rever essas aulas. Vai lá, reveja, né? Que você possa conversar comigo nas lives que a gente está fazendo, que você possa acertar o rumo. E se você achar que você merece mais, que você precisa de um outro caminho, que você tenha a segurança e a clareza para ir por um outro caminho, se amando, se achando linda, achando que você realmente pode encontrar alguém que entre na tua energia e que vai responder a esta ideia, a este sonho, a esta busca que você tanto faz. Então, agradeço muito por vocês terem estado comigo e continuem curtindo, acompanhando, né, que mais coisas novas virão e certamente vocês serão as primeiras a saber. Beijos para vocês, gratidão.